Ó, pode ver que foi instalado corretamente, não deu nenhum erro, tá? Se o nosso SQLite 3 não tivesse corretamente instalado, ele não iria instalar essa game do SQLite 3 do Ruby. Tá? Então deu certo aqui. A gente pode checar para ver se ele está corretamente. Então tá ali, a gente está com o SQLite 3, tá? E o SQLite 3-Ruby. Ok. Então agora a gente vai fazer a instalação do Passenger, tá? Então é o Passenger que faz rodar o servidor com Apache. Tá? É a forma que eu acho mais fácil, eu acho mais tranquilo de rodar a aplicação Ruby on Rails em servidor web com cPanel. Então vamos lá. Primeiro eu vou instalar uma dependência, tá? Que o Passenger pede, então eu já sei que ele pede, então eu vou fazer aqui uma instalação antes. Tá? O Passenger, quando a gente está fazendo a configuração dele, ele vai fazer várias validações para ver se o servidor está ok para rodar. Aí essa dependência é uma das que ele faz verificação. Então agora vamos instalar o Passenger. Ok, então a gente instalou a GUI do Passenger, então vamos instalar um módulo do Passenger para o Apache. Apache 2. Ok, então aqui ele vai pedir para você apertar o Enter ou abortar, né? Então ele te passa algumas informações, etc. Dá um Enter aqui. Ele faz a validação logo no início, ali bem rapidinho, se o servidor está ok. Se o servidor está ok, ele dá umas mensagens em verde e segue caminho. Tá? Então vamos aguardar finalizar a configuração desse módulo do Passenger para o Apache. Ok, então ele finalizou a instalação desse módulo do Passenger para o Apache. Tá? No final ele dá essa mensagem para a gente. Para editar a configuração do Apache e inserir essas três linhas. Tá? Então a gente precisa copiar essas três linhas aqui para poder fazer a configuração corretamente. Ok? Então eu vou copiar as linhas aqui. Ele pede para depois copiar, apertar um Enter. Tá? Dá mais algumas outras informações aqui em cima. Que a gente vai acabar fazendo um pouquinho diferente nesse vídeo. Tá? Então para adicionar aquelas primeiras três linhas, a gente vai entrar aqui então, vamos limpar essa nossa tela. Essa configuração aqui é uma configuração do próprio Passenger, tá? Então tem que colocar exatamente como ele apresentou na tela. Se no seu ele mostrar uma configuração um pouco diferente, porque pode variar da versão do Passenger, então coloque igualzinho ele mostra lá. Tá? Não necessariamente vai ser idêntico a esse meu aqui. Não pode esquecer de ajeitar ele em três linhas. Tá? Então vocês viram que ali na configuração, no finalzinho da configuração do módulo, ele apresentou para a gente em três linhas. Tá? Então aqui ele tem que ficar nessas três linhas.
pode dar problema. Ok. Só vou ver a minha configuração. Então a gente vai editar outro arquivo agora. Tá? Então, vamos lá. Já essa edição que eu vou colocar agora, o Passenger não informou. Tá? Então eu estou colocando ela porque é uma configuração que já foi testada e aqui funciona. Então no meu caso aqui é a Apache 2.2, tá? Isso que eu estou colocando dessa forma. Então vou editar o meu default. Essa configuração que eu estou fazendo aqui é para quando eu criar uma conta nova lá no cPanel, ele vai adicionar uma linha no VirtualHost com a pasta do usuário no home, tá? Home barra pasta do usuário barra rails.conf, tá? Essa linha tem que ser adicionada aqui para toda aplicação Rails que você for criar, você fazer uma configuração específica nesse arquivo rails.conf, tá? Então criei uma conta nova a partir do momento que a minha configuração do Passenger finalizar aqui, então ele já vai ficar com todos os meus padrões, tá? Então vamos lá. Então na penúltima linha a gente vai incluir ok, deixa eu ver se está ok aqui. Certo. Vamos salvar. E a gente vai fazer a mesma coisa para a configuração usando o SSL. Tá? Se a gente só editar esse default, ele é o default sem HTTPS. Então a gente vamos colocar aqui com o default do SSL também, fazer a mesma coisa. Vamos ver se está ok. Certo. Agora a gente vai editar outro arquivo. Tá? Outro arquivo também de configuração. Aqui para a questão do Apache. Então vamos entrar nessa pasta. Opa, templates aqui. Então a gente vai fazer uma cópia. Esse procedimento aqui ele é indicado pela própria documentação do cPanel, tá? Então a gente vai fazer uma cópia do default para o local, tá? Esse local ele não existe, então a gente vai criar ele agora. E vamos editar ele. No final do arquivo a gente vai fazer uma edição também. Vamos lá. Então vamos adicionar aqui.
A questão de espaçamento, faça exatamente como eu estou fazendo, tá? Que esse tipo de configuração aqui eu já testei bastante e é que realmente funciona. Tá? Com essa configuração aqui, todo usuário precisa ter esse arquivo rails.conf. Tá? Esse vídeo eu estou fazendo em um servidor de teste, então eu tenho lá uma ou duas contas só criadas. Então se você está fazendo no seu cPanel que tem 50 contas de clientes, você vai fazer essa configuração, depois você vai criar esse rails.conf dentro da pasta de cada usuário, senão vai dar um problema. Tá? Ele vai dar uma mensagem de erro. Então é só você dar um touch rails.conf na pasta de cada usuário e já fica resolvido. Tá? Então vamos continuar. Eu tenho que criar também o meu rails.conf dentro do meu SQL, do root. Tá? Eu vou criar ele no SQL para automaticamente toda a conta já vir com ele criado. E já vou deixar uma configuraçãozinha padrão ali, que é só eu mudar a minha pasta da aplicação depois. Tá? Cada cliente pode ter uma aplicação com nome diferente, é claro. Então o cliente mesmo pode editar. Vamos lá.